amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Ailton, nós estávamos vendo o capítulo 2. As bodas de Caná. As famosas bodas de Caná. Bom, olhe, para começar, eu precisaria falar a respeito da historicidade disto. Eu já terei dito aqui em outras ocasiões, e fui claro que existem critérios para se buscar com prudência a historicidade. É preciso insistir, história não é matemática, história não é física, nunca se tem uma certeza absoluta. E digo mais, um evento, enquanto tal, é sempre irrepetível. Qualquer evento, o tempo leva. Não se repete mais. Um evento não é repetível. Agora, o que nós podemos ter? Nós podemos ter muitos dados. E através dos dados, nós podemos reconstruir, de alguma maneira, o evento. Mas como ele é irrepetível, é melhor não chamá-lo mais de evento. É melhor chamar fato. Então, temos os eventos, os dados e os fatos. O evento é irrepetível. Quanto mais dados eu tiver a respeito daquele evento, maior será a possibilidade de reproduzi-lo de uma certa maneira, em fatos. Quanto menores forem os dados, menor a possibilidade de reconstruí-lo e menores os fatos. Deu para entender? Entender que se tiver poucos se eu tiver eventos... poucos fatos, eu não posso reproduzir com muita certidão um evento. Ele nunca será totalmente repetível. Precisaria que o tempo voltasse atrás. E o tempo não volta atrás. É meio difícil. Não é? Nós podemos, de alguma maneira, recuperar o evento através dos fatos, desde que eles deixem fatos. Fatos arqueológicos, escritas, documentação, um mundo de coisas assim. Dependendo do número dos fatos, eu posso mais ou menos reproduzir o evento, mas não o evento enquanto tal. E por isso mesmo é melhor não chamá-lo mais de evento, chamá-lo de fato. Vamos aplicar isto aqui? Sim. Nós temos aqui um texto. Nós temos muitos. Aqui está um texto escrito. Aqui está um fato. Não está o evento, está o fato. Tá certo? Através deste fato, deste escrito, eu posso reproduzir o evento. Acontece que, a respeito deste episódio, só temos uma atestação, João. Nenhuma menção disto em Marcos, nenhuma menção em Mateus, nenhuma menção em Lucas. O contrário, por exemplo, da multiplicação dos pães, onde há múltipla atestação. Portanto, eu não tenho mais nenhum exegeta e nenhum historiador com estes 11 versículos apenas tem possibilidade de reproduzir o mais possível o fato. Certo? E eu acredito que o evangelista, no final do 1º século, não soubesse muito mais do que nós. Ele também não devia ter muito mais do que nós temos ao ler este texto aqui. Ele também não deveria ter muitos dados, mais do que escreveu. Senão, ele teria escrito, teria sido bem mais prolixo. E não foi. Agora, a complicar ainda este episódio,
nós devemos dizer uma coisa. Jesus, de modo geral, nunca fez milagres para chamar atenção sobre si, nunca fez um milagre desnecessário, nunca fez um milagre para se autoexaltar, nunca fez um milagre que não fosse para levar um alívio, uma ajuda, um conforto a alguém que estivesse sofrendo ou no corpo ou no espírito. Este episódio aqui não entra nesta visão de conjunto dos milagres de Jesus. Se já tinham bebido a suficiência, não era necessário multiplicar mais vinho ainda. Não havia necessidade disto, não é? E outra, no texto, Jesus multiplica 6 talhas de água. Cada talha cheia significavam 100 litros. Jesus teria multiplicado 600 litros numa festinha de aldeiazinha. Não tem proporção uma coisa desta. Entende? Então, do ponto de vista puramente histórico, tentando reproduzir o mais possível o evento através dos fatos, dos dados, não é? Nós temos que levar em conta o que eu acabei de dizer aqui. Ainda existe um terceiro elemento complicador. Jesus se recusou terminantemente a fazer milagres na zona de Nazaré. E Caná fica bem na zona de Nazaré, porque os nazaretanos não estavam dispostos a crer. E isto é bem documentado nos sinóticos. Aqui, me parece, para ser claro e para ser ao mesmo tempo sucinto, me parece que é um conto, é uma história a respeito de Jesus. Agora, se nós dermos crédito aos evangelhos apócrifos, a maioria deles escrita no 2º século, esses evangelhos tentam preencher lacunas dos evangelhos canônicos, que não falam uma palavra a respeito da vida oculta de Jesus, de 9/10 da vida de Jesus, que estão para sempre perdidos. Esses evangelhos apócrifos falam a respeito do que os outros se silenciam. Entende? Para mim, mas também para diversos exegetas de boa reputação, inclusive católicos, este é o exemplo de um conto popular de vida oculta de Jesus que veio parar num evangelho canônico. Não é o único, a meu ver. Existe um segundo, mas não em João, em Lucas. Um conto de Jesus com 12 anos de idade, perdido em Jerusalém e reencontrado no templo 2 dias ou 3 dias depois, interrogando e respondendo perguntas dos doutores da lei. Aqui também, a meu ver, é um conto popular de Jesus, que veio parar num evangelho canônico, no caso, Lucas. Você está vendo? 2 contos populares vieram parar em evangelhos canônicos. O conto popular de Jesus com 12 anos e este aqui. Agora, no caso de Lucas, o conto popular de Jesus com 12 anos, eu acredito. Por que foi parar lá? Por quê? Marcos fez começar o evangelho quando Jesus já era adulto e foi batizado por João. Lucas queria retrotrair o momento cristológico, ou seja, o momento em que Jesus aparece como Filho de Deus. Em Marcos, foi no momento do batismo, porque Marcos não tem nada antes do batismo de João. Neste evangelho de Lucas, Jesus, aos 12 anos, fala pela primeira vez no evangelho.
E o que é que Jesus diz nesse conto lucano pela primeira vez? É preciso que eu me preocupe das coisas de meu Pai. Maria e José olharam um para o outro e não entenderam nada. Era importante para o evangelista trazer uma palavra de Jesus aos 12 anos de idade, afirmando que ele tem um Pai celeste. Agora, é claro que o evangelista, ao inserir esse conto no final do capítulo 2, não se sentiu constrangido com uma certa incoerência que o texto final acabou por ter. Porque quem lê o Evangelho de Lucas percebe claramente que Maria recebeu a anunciação do anjo, e o anjo lhe teria dado um anúncio, conceberá, ele será filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Como é que, alguns versículos depois, quando Jesus fala aos 12 anos de seu pai, não entendem coisa alguma? Quem escreveu este episódio dos 12 anos não devia entender ou não devia saber nada a respeito do capítulo 1. E o evangelista uniu simplesmente as duas redações, porque para ele era importante que Jesus, já com 12 anos de idade, e pela primeira vez que fala como adulto, diz que tem um pai. Bem, nós vamos ter que fazer o intervalo e voltamos. Bem, eu expliquei Lucas e agora volto aqui. Eu acho que este aqui também é um conto popular e pode ser lido nesse registro ou com essa explicação. Não se trata necessariamente de um evento, de um episódio histórico acontecido. Agora, se historicamente isto aqui não se deu, ou se é de uma dificuldade proverbial reconstruir este evento por falta de dados históricos, só temos 11 versículos aqui. Do ponto de vista teológico, veja, do ponto de vista histórico é fraquíssimo. É fraquíssimo. Do ponto de vista teológico é riquíssimo. O leitor avisado tem apenas l'embarras du choix, como se diz em francês, o embaraço da escolha. Qual a teologia melhor? Porque aqui tem uma teologia maravilhosa. Primeira teologia deste episódio aqui. Nós estamos num livro, numa primeira parte de João, que se chama o Livro dos Sinais. E este é o primeiro dos sinais de Jesus, no texto. No texto. Este livro dos sinais mostra sistematicamente uma série de substituições, ou seja, os sinais são substituições. Jesus, neste evangelho aqui, vai substituir o Shabat dos judeus, capítulos adiante, por algo melhor. Neste evangelho, Jesus vai substituir a antiga Páscoa dos judeus e o episódio do maná, que naquela ocasião desceu do céu, por algo melhor. Não foi Moisés quem vos deu o verdadeiro pão do céu. Quem vos dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Percebe? O Shabat é substituído, a Páscoa é substituída, o maná é substituído, a festa dos tabernáculos, a maior festa dos judeus, é substituída. Era uma festa celebrada para se pedir a chuva no outono, setembro, outubro. Jesus em João mostra que o pedido de chuva foi ouvido de uma maneira extraordinária e completamente fora de qualquer expectativa por parte de Deus. Quem tem sede, vem a mim e beba.
e de seu seio jorrarão rios de água viva. O povo pede água, mas Deus dá uma outra água. E uma água insubstituível, e uma água eminentemente superior. No final, o Templo de Jerusalém, o altar do Templo de Jerusalém, festa da dedicação, também é substituída por algo melhor. Veja, nós estamos aqui no livro, na primeira parte de João, que se chama Livro dos Sinais, do capítulo 1 até o final do capítulo 12. E há uma série de sinais de substituições. Nós podemos aplicar esta teologia aqui também. Aqui também, a velha água dos judeus, isto é, do ritualismo judaico, da lei mosaica, a velha água dos judeus é substituída por algo melhor. Isto é, pelo vinho novo do Evangelho de Jesus. E nós temos um certo eco disto aqui nos sinóticos. Ah, vinho novo, odres novos. Odres novos. Não é? Certo? Então, este é um primeiro, digamos, é uma primeira teologia. É uma primeira substituição que Jesus está fazendo. É claro que quem lê assim deixou de ler o texto como um historiador ou alguém que busca informações. A respeito disso já falei, mas é fruto de uma leitura de alguém que vai mais a fundo, que não se interessa agora tanto por história, por eventos passados e eventualmente repetíveis ou traduzíveis ou atualizáveis, mas quer alguma coisa mais profunda. A água do Antigo Testamento é substituída pelo vinho do Novo Testamento. Esta é uma das teologias que tem aqui este texto. Bem, indo mais adiante, eu posso dizer, mas leia o texto, porque você não leu ainda tudo, não é? Paramos no 3, né? Então continue. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento tinha se acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui nós temos um diálogo truncado, um diálogo ininteligível. É estranho, né? Ininteligível, não é estranho. Em primeiro lugar, eles não têm mais vinho, não significa que Nossa Senhora estava pedindo a Jesus que fizesse um milagre. De jeito nenhum. Como é que ela sabia que ele fazia milagres? Nunca fez nenhum, neste evangelho aqui. E quem lê João não necessariamente lia os outros. Como é que ela podia saber que ele fazia milagres? Simplesmente uma constatação. Eles não têm mais vinho. Depois o que Porém, a resposta de Jesus para nós é uma resposta um tanto ininteligível. O diálogo está truncado. O que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Bem, se do ponto de vista do texto e quase que da história é difícil entender esse diálogo, parece um diálogo de surdo com mudo. Porque depois Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, e Jesus acaba fazendo o que Falta muitas uma porção pessoas... de coisa aí, Faltou, né? demais. Entende? Então, o que se pode aqui dizer é o seguinte. Aqui nós temos um cavalo de batalha entre católicos romanos e protestantes. Os primeiros tentando exaltar as glórias de Maria e os segundos tentando liquidá-la com 3 palavras. Os primeiros, os católicos romanos, não vão além do devocionalismo, tentando salvar a Mãe de Deus e as suas prerrogativas, e do lado de lá,
os insultos são absolutamente gratuitos. Nenhum dos dois lados deve ter entendido muito isto aqui. O diálogo realmente está truncado. Porém, mesmo assim, nós temos que buscar a teologia disto, não é? A teologia não é por nada mariana. A resposta de Jesus, é verdade, é preciso convir, não é, digamos, uma resposta muito delicada. Embora não seja um insulto, não seja grosseira. Agora, do ponto de vista da teologia e da mariologia, sobretudo, nós devemos dizer que o evangelista não teve nenhuma finalidade de exaltar Maria. Se ele teve isto como meta e intenção, vamos dizer que ele fracassou, porque ele não conseguiu esse intento. Mas a mariologia só começou a crescer a partir do século IV na Igreja Latina, com Santo Agostinho. Só a partir do início do século IV. No entanto, teologicamente, a resposta que Jesus dá a Maria é uma resposta que faz pensar. Com relação à hora de Jesus, nem a mãe. Isto é uma realidade que tem a ver tão somente entre Jesus e seu pai. Jesus, como diz um grande teólogo católico, Rudolf Schnackenburg, é o primeiro daqueles, está no prólogo, que não nasceu nem da carne, nem do sangue, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Percebe? E nesta hora de Jesus, nem Maria pode entrar. A hora de Jesus é absolutamente dominada pela vontade do Pai. E Jesus procurará fazer a vontade do Pai. E se, no texto, a água é transformada em vinho, é porque o Pai dá a Jesus a possibilidade de antecipar o que acontecerá apenas no final, quando toda a água se transformar definitivamente no melhor vinho, que é o que nós bebemos até os dias de hoje. Está bem claro? Sim, uma bonita teologia, inclusive. É, então nós vamos ter que encerrar. Uma pena. Porque o nosso programa já está no fim. Está no fim. Tá A bem. semana que vem nós continuamos, não é, com o finalzinho aqui e com o episódio seguinte da purificação do templo. Muito bem. Até a próxima semana. Um bom domingo a todos, hein? Muito obrigado.